Fala, rapaziada do canal MC Vasco Play. Hoje está aqui eu, Gustavo e o Carlos Berbet para comentarmos sobre a abertura da janela de transferências, né? Abriu novamente, quase não fechou agora recentemente, já abriu outra, dessa vez janela doméstica, abriu nessa segunda-feira e já surgiu nomes, né? Nomes de jogadores que seriam interesse do Vasco, surgiu as posições que o Vasco vai buscar nessa janela de transferência. Queria saber, Berbet, você concorda com as posições que o Vasco vai atrás? A princípio seriam um volante, um lateral esquerdo e um reserva para o Verratti. Você concorda com isso? Fala, Gustavo, fala galera aí que nos acompanha tanto no MCV Play como também no canal Mário Coelho Vasco. Cara, então, eu até falei sobre esse assunto em live. Eu acredito que seja necessário sim mais um zagueiro, né? Pelo menos ali para você ter uma certa peça de reposição de segurança, né? Caso tenha algum desfalque de mais de um zagueiro, seja por lesão ou até mesmo por suspensão, ou até conhecida, né, de acontecer ao mesmo tempo. Um jogador já ficou de fora naquela partida por lesão e o outro por suspensão, né? Pode ser, por exemplo, o nosso querido João Vitor aí, com todo respeito, uma crítica construtiva a ele, que leva muito amarelo, mas acho que é importante você ter uma peça a mais ali, principalmente para zagueiro. Um atacante, né? A gente vai falar sobre isso, mas especificamente para ali ou ser o reserva, ou no caso, na teoria também disputar com o Verratti, mas o lateral esquerdo eu fiquei um pouco assim, achei estranho, sabe? Na minha opinião, uma prioridade a mais seria um camisa 5 ali, um volante com poder maior de marcação e, se possível, né, com uma intensidade que consiga tanto ajudar na parte defensiva como ali também no início, né, na construção das jogadas. Eu vejo a necessidade de um lateral esquerdo, né? O Vasco negociou o Leandrinho nesse começo do ano e tem para posição assim o Lucas Piton, que é o titular, e o Vitor Luiz de reserva, que não fez boas partidas nesse começo de ano. Eu acho que seria interessante um lateral até com característica diferente do Vitor Luiz, um que tipo, fosse mais ofensivo também, para poder ser uma sombra para o Piton, né? O Piton nos últimos meses não vem atuando muito bem, e só que ele não tem o reserva, né? Então acaba que vai jogando ele mesmo. Eu acho que seria importante até para aumentar o nível do Piton. Você falou sobre o primeiro volante, assim, eu acho que também seria uma posição necessária, mas eu acho que dentro das prioridades do Vasco vai ficando um pouco para trás. Me surpreendeu a zaga ser citada como um interesse nessa janela doméstica, assim, porque o Vasco contratou muitos zagueiros nessa primeira janela, né? Trouxe o Lucas Oliveira, trouxe o Lucas Freitas, que é o que está sendo titular, trouxe o Maurício Lemos, que ainda nem jogou, né? Jogou poucos minutos contra o Flamengo, né? Ainda não vimos o que o Maurício Lemos pode apresentar. Me chama atenção porque eu acho que essa janela doméstica, o Vasco vai apostar muito mais em composição de elenco do que propriamente jogadores para serem titulares, né? E eu enxergo o Vasco necessitando talvez de um zagueiro titular, né? Composição de elenco já temos alguns ali. Temos o Lucas Freitas, que pode ser esse jogador, o Lucas Oliveira. O que você acha disso, Berbit? Cara, eu acho até que isso seja realmente um movimento, mas por ter uma limitação, né? Só de ser dentro do cenário nacional, até porque a janela a nível mais abrangente, assim, internacional, fechou. Então, essa janela que abriu na última segunda-feira, mais conhecido como anteontem, é só ali para jogadores que estão dentro do Brasil, especialmente destaques em estaduais, né, que disputaram algum estadual. Então, assim, acredito, não é uma informação, tá, que o Vasco também não tenha muito dinheiro em caixa. Então, acho que prioritariamente as movimentações que ocorrerem e se concretizarem vão ser mais por empréstimo, ou então um jogador ali que o contrato chegou ao fim, né? Então, acho que é mais realmente pelo, pelo cenário, é mais de composição de elenco mesmo, sabe? Como você falou, talvez seja até um jogador para a zaga ali. Acredito que o Vasco vai tentar o Balbuena de novo na janela do meio do ano, né? O Vasco vem tendo nos últimos anos, especificamente nessa primeira janela de 2025, um movimento padrão
né, de ir atrás de jogadores que já tinham sido ventilados anteriormente, como é o caso do próprio Garré, o Maurício Lemos já foi assim também, o Lucas Oliveira, né, são exemplos bem claros. Então, não duvido do Vasco tentar, no caso, o Balbuena de novo nessa segunda janela. Então, talvez seja um cara ali mais para tapar buraco nessa posição de zagueiro, né? E aí, um outro também que o Vasco já havia tentado e tentou nessa janela, mas novamente sem sucesso, o Brian Rodrigues, né? O atacante uruguaio do América do México. Então, para a zaga, eu vejo mais assim. Agora, cara, na lateral esquerda, realmente me surpreendeu por quê? Porque parece que o Vasco meio que dá a impressão, na verdade, né, de que fez não acertou, né? A análise foi de que não acertou tanto na liberação do Leandrinho, mesmo sendo um empréstimo, não tem uma obrigação, nem opção de compra ali, mas o jogador vai ficar até maio, né? Até mês que vem não, daqui a Eu 2 meses, né? Então, no caso do enfim. Leandrinho, é mais uma questão financeira, né? Porque envolveu junto ali um pagamento de dívida do Paulinho, né? A gente sabia como o Vasco estava preocupado com essa questão de transfer ban que poderia vir caso não resolvesse essa questão do Paulinho, do que propriamente questão técnica, né? Porque eu acho que, tecnicamente, dentro do campo, era muito óbvio que o Leandrinho seria muito importante. Ali, em um contexto onde o Vasco não tinha pontas, eu acho que ele até seria improvisado nesse começo de campeonato, né? Se ele estivesse presente, não estava. E eu acho que durante a temporada é uma alternativa. Esse jogador que eu lembro até de uma pergunta que foi feita na coletiva ano passado, que era sobre jogadores físicos. O Leandrinho é o grande exemplo disso, cara. Hoje o futebol é muito isso, questão física, intensidade. E o Leandrinho te entregava isso. Era o contraponto ao Piton, né? O Piton, lateral mais técnico, o Leandrinho era um lateral de muita força física, muita velocidade, intensidade. Eu acho que questão técnica não fez sentido essa saída dele, foi muito por questão financeira. E eu acho que o Vasco, indo no mercado, deveria procurar características parecidas. É difícil, o Leandrinho é um lateral de potencial gigantesco, de seleção brasileira de base. No nível do Leandrinho é difícil, mas eu acho que pelo menos características eram onde o Vasco deveria buscar. Agora, partindo para outra posição, onde seria essa busca do Vasco, que seria o ataque, né? Esse reserva do Verratti que a gente vem falando há tantos meses, acho que vem se mostrando mais necessário ainda depois dos últimos jogos, né? O Verratti deixou a desejar na parte técnica. Eu acho que principal, esse reserva para o Verratti seria muito importante nos jogos onde o Vasco não tivesse a bola, né? Onde o Vasco tivesse que jogar no contra-ataque. Eu acho que a torcida vem vendo, a comissão também, que o Verratti em jogos que o Vasco vai precisar correr vai ser difícil, né? Sim, só um complemento sobre a lateral esquerda ainda. Eu acho que o Vasco, primeiro, liberou o Leandrinho, como você falou, dessa questão do transfer ban, para entrar uma grana que seria muito boa, né, por parte ali do mundo árabe, com certeza. Eu conversei com pessoas ali ligadas ao staff do jogador também, e eles me disseram que o jogador estava muito empolgado com a oportunidade, até porque ele viu uma possibilidade maior de ter uma maior minutagem, né, lá no Al-Shabaab. Então, assim, era uma maior vitrine para ele, porque ele estaria com uma maior frequência dentro de campo, tá? Entendam bem. E assim, eu acho que ao mesmo tempo, essa questão do dinheiro, o Vasco entendeu que não foi uma boa movimentação, na minha visão, na minha opinião, tá? Pelo que eu estou analisando ali, pelo fato do que trouxe na informação os colegas do Globo Esporte. Também a questão de renovação de contrato do Vitor Luiz por 2 temporadas, né? O nosso amigo Gilbert falou muito bem na live e parece que dá a entender que o Vasco falou assim: opa, tomei uma decisão errada. Beleza, ele teve merecimento, né? Demonstrou o futebol para renovar com a camisa do VAP pelo desempenho, né? Porém, nesse primeiro momento, em 2025, ele não conseguiu demonstrar uma regularidade, pelo contrário. Quando foi com um time alternativo, ele que ficou desde o começo, né? Já iniciou logo a pré-temporada com esse grupo alternativo, mostrou muita dificuldade, tanto quando precisou apoiar, né? Também até na preferência dele, que é
a parte defensiva. Então, assim, talvez o Vasco tenha percebido que errou, né, nessas duas situações, tanto com a liberação do Leandrinho, mas é aquilo, o empréstimo que vai até abril, ele não tem obrigação ou opção de compra. Então, os dois lados têm que voltar a conversar, sentar e conversar mais uma vez. E aí, é claro que caso o Leandrinho fique em definitivo no Al-Shabaab, tem que ter o consentimento do Vasco também. Agora, com relação ao ataque, cara, acho que você falou muito bem, né, com essa questão de, em situações, em jogos que o Vasco não vai ter a bola, precisa ligar um contra-ataque rápido, né, acho que é essencial até mesmo pela variedade tática, porque é aquilo, o Vasco desde início de 2023, que eu me lembro, desde lá o Barbieri, por exemplo, a principal jogada é cruzamento na área, sabe? Você não vê tantas jogadas ali construídas pelo meio. Até o momento, eu até falei em live isso recentemente, cara. Eu me lembro de uma jogada, né, que foi em 2023 com o Ramon Dias já, um dos primeiros jogos dele, chegada do Paulinho, ele teve uma triangulação ali com o Peck, o Paulinho foi, deu um passe em profundidade, o Peck invadiu a área e fez o cruzamento para o Verratti marcar o gol de cabeça. Acho que foi o primeiro gol dele com a camisa do Vasco, inclusive, contra o Grêmio no segundo turno, né? O Verratti até entrou no segundo tempo, e aí, cara, assim, a jogada que eu me lembro mesmo desde 2023 de jogada assim mesmo por dentro, sabe? Talvez aquele gol do Paulinho contra o Bragantino também, na última rodada de 2023, mas que teve um desvio, talvez possa ser uma jogada mais por dentro, mas é um Vasco muito, como é que eu posso dizer? Muito Com uma jogada engessado, só, né? sabe? Engessado. Isso, é muito engessado ali, realmente, o que você falou, é de uma jogada só. Então, acho que você buscar um centroavante com uma maior mobilidade, né? Claro, a gente está pensando aqui em características diferentes do Verratti. Acho que o Vasco ir ao mercado e buscar um jogador com características semelhantes a ele não faz tanto sentido, na minha opinião. Eu acho que seria um reserva na teoria, mas assim, o ideal é que fosse um cara que pudesse brigar por posição com ele, o que eu acho que vai ser difícil, né? Novamente, por conta dessa limitação da janela, mas seria ideal que fosse um cara de maior mobilidade, é claro, para poder sair da área também, né? O famoso falso 9, abrir espaço para os pontas ou até para outros companheiros que venham de trás. Sim. E os primeiros nomes que foram relacionados ao Vasco aí nesse começo de janela doméstica são aqui do Campeonato Carioca, né? Do Sampaio Correia. Surgiu um possível interesse no volante Alexandre, no zagueiro Eduardo Churran e o que teria um mais nome, assim, um jogador que vem se destacando muito, que é o Max, atacante. Quero saber, Berbert, qual é a sua opinião sobre essas opções aí? Tá mutado. Cara, então, perdão, primeiro, né? Pô, 20 anos de curso, esqueceu de botar a bandoleira, né, jogador? Mas, enfim, é, ótimo Tropa de Elite, né? Emblemático. Mas, enfim, sobre o Churran, cara, eu lembro, assim, sinceramente, eu só acompanhei o jogo dele contra o Vasco, não me empolgou muito, sabe? É um zagueiro alto, né? De um bom porte físico, magro, mas, assim, sem tanta qualidade técnica. Acho que se o Vasco realmente avançasse, né, se não passar realmente de uma especulação, acho que seria muito uma composição de elenco, mas ele não ficaria como uma das prioridades de opção. Acho que seria você queimar cartucho, né? Mais ou menos. Mas o Alexandre, eu sinceramente não conheço, não lembro. Né? O Churran, quando falaram, eu demorei, né, a conseguir conectar o nome à pessoa, e até conversando aqui com você em off, antes da gente começar a gravar, eu lembrei quem era, mas o Alexandre, Tu pensou que sinceramente, era eu não lembro. o zagueiro francês, né? Campeão de Copa do Mundo. Tu pensou que era isso? Exato, exato. O Kimpembe, né? Mas enfim, cara. O Alexandre eu não lembro muito bem, sinceramente. E, cara, o Max é o cara mais conhecido, né? Teve uma passagem já disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado, emprestado ao Atlético Goianiense. Também não empolgou muito, sabe? Mas é bem jovem, tem 22 anos, então talvez seja uma aposta válida. Cara, o meu único receio é que, assim, ele acabou sendo liberado até com antecedência lá do Atlético Goianiense, né?
parou de treinar com o restante do elenco antes mesmo do fim da competição. Então, isso é algo que me deixa com receio. Mas por qual motivo? É realmente pouco espaço, deficiência técnica, opção do treinador. Então, enfim, ficam essas dúvidas assim no ar, sabe? Sim, eu entendo. O Max, até aqui, eu acho é o grande destaque do Campeonato Carioca entre os clubes de menor investimento. Tem 6 gols até agora no Campeonato Carioca, as 4 assistências, tem um número de participações em gol muito alto até aqui no Campeonato Carioca. O Sampaio, que deve ser, tá aí na final da Taça Rio, né? Pode ser o campeão. É, o Max, eu acho que desses 3 nomes especulados é o que vale mais o debate, assim. Ao longo das lives, assim, eu acompanho muito de perto os times de menor investimento. Em algumas oportunidades eu citei o nome do Max ali naquele momento onde a gente não tinha pontas, né? No momento onde a gente precisava ali de desespero, em alguns momentos eu lembrei do nome do Max. Mas agora o Vasco trouxe alguns reforços, assim, a gente ainda não tem a adaptação de todos eles, né? O Garré há poucos minutos até agora, o próprio Lloyd ainda não mostrou muito a que veio, mas agora temos opções, né? Opção é o que não falta, vai ter o Adson. Eu tenho dificuldade se o Max teria espaço, cara, porque o Max está se destacando no Sampaio Corrêa, mas é um esquema de jogo que joga muito em função dele, sabe? O Sampaio é um time que joga muito em transição rápida, contra-ataque, e isso facilita muito o jogo do Max. Eu não sei se ele conseguiria render num esquema onde ele precisasse tocar mais a bola, em momentos onde tivesse pouco tempo, pouco campo para correr, né? Porque ele joga muito dando tapa, jogando com campo mesmo, assim, para correr. O Max, em alguns momentos, ainda peca na tomada de decisão, né? Você falou sobre o jogo do Sampaio e do Vasco. Eu acho que ele não fez um bom jogo nessa partida, muito por erro na tomada de decisão, momentos que ele devia chutar, ele tocava, quando tinha que tocar, ele chutava, mas no geral é um cara que está se destacando, mas eu fico com essa dúvida, será que ele teria oportunidade? Porque hoje opções não faltam, né, para aquele setor. Tanto que é curioso falar que o Vasco presta atenção no nome do Max, né, porque quando o GE noticia as posições que o Vasco ainda busca nessa janela nacional, o Ponta não está nessa lista, né? Isso chama atenção. Sim, realmente, né? Acho que porque já estão considerando, no caso, o Palácios aí, né? Para fechar essa lacuna. Talvez seja isso, mas é aquilo, saiu até uma outra especulação, né? Eu, pelo menos, não tive nenhuma informação sobre isso. Qualquer coisa diferente nós vamos trazer aqui para vocês, mas que o Galo, no caso, estaria analisando melhor, né, a possibilidade de liberar o Palácios realmente para o Vasco, o Paulo Brax, né, que tem um dirigente que passou aqui pelo Gigante da Colina recentemente, ele disse que havia um pré-acordo com o Vasco, né, pela liberação do Palácios, só que não poderia liberá-lo porque acabou o Hulk se machucando, ele também se machucou, inclusive, tá se recuperando ainda. O ponto é que o Galo tá próximo de vender, né? O Alisson também, que é uma das principais promessas das categorias de base do clube, para o Shakhtar Donetsk. Então, essa saída pode acabar sendo um empecilho, né? Além do fato de que se ele vai conseguir se recuperar dessa lesão a tempo, eu sinceramente não sei, né? Mas pelo que a gente sabe é isso, ele tá treinando ali, tá na fase de transição, inclusive, mas já houve casos, né, de tipo, jogador já tá nessa fase de transição, mas ter ali um retrocesso no seu quadro. Um exemplo bem claro aí, recentemente, é o Bruno Tabata, né, no Inter. Ele acabou sentindo desconforto ainda na pré-temporada, nem estreou, tá? Inclusive em 2025, e ele já estava ali na fase de transição e acabou retrocedendo no seu quadro, na evolução que ele vinha tendo. Então, assim, tem que ter muita cautela. É aquele famoso, enquanto o contrato não está assinado, meu amigo, tudo é possível, sabe? Reverter a situação, até mesmo ela andar, dar uma esfriada a princípio e depois, né, reengatar essas conversas e a conclusão. Então, é isso, cara. Eu até fico te perguntando, sabe? Porque o Max, que eu me lembre, mesmo ele sendo um ponta rápido, ele demonstra ter corpo. Será que ele não seria esse cara ali para ser o reserva do Verratti também? Não sei se ele tem esse costume de jogar de costas, né? Tem essa ambientação de jogar como um falso 9.
entendeu? É só levantando possibilidades mesmo. Eu acho que não, né? Acho que não é Mas a característica dele, não. Acho bem difícil ali ele jogar. Por mais que ele seja. Acho que ele parece ser alto, assim, ele ainda é meio magrinho, assim. Tem potencial para ganhar corpo, mas ainda é meio magrinho, assim. Eu acho que o jogo do Max passa muito pela jogada individual, velocidade. É muito aquele ponto de confronto direto, assim. O Carille até falou que gostaria de optar por um assim e um outro mais técnico, né? Mas eu tenho dificuldade de ver o Max jogando, principalmente se fechar com o Palácio. Caso não feche, aí a gente tem que ver outra alternativa de fato. Alguma coisa sim. para adicionar no vídeo? Cara, então, até falando sobre isso do Palácios, né? O GE colocou, né, que essa busca por esse atacante tá muito condicionada realmente a essa situação do Palácios, né? Se o Vasco concretizar a chegada do Palácios, esse jogador que vai ser a opção do Verratti seria o Ryan, né? Que a princípio o Carille falou que não via, né? Não tinha pensado nessa possibilidade de usar o Ryan como essa opção, essa alternativa ao Verratti, até mesmo para brigar, perdão, pela posição. E caso não consiga o Palácio, aí realmente iria ter que ir no mercado, né, atrás dessa opção. E só para deixar os créditos, né, para valorizar o trabalho dos amigos, quem trouxe a informação do Max foram, né, na verdade, os nossos amigos da BTB Esportes do projeto. Então, um abraço para eles aí também, inclusive. Correto. Eu acho, você falou sobre isso, que o Carille falou que não vê o Ryan de centroavante. Eu acho que isso passa muito por ele querer utilizar o Ryan ali pelo lado, né? Mas isso é algo que a gente vai ver no Sim. decorrer da temporada. A gente não sabe até quando a gente vai poder contar com o Ryan, né? A tendência é que ele seja negociado aí ao longo do ano. Mas é isso. Se Uhum. você quer saber tudo sobre essa janela doméstica agora que abriu, toda a movimentação que terá no Vasco até a estreia do Brasileiro, não esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like, que é muito importante para ajudar nosso trabalho. Até a próxima.